Bom dia. É, bom, quero saudar aos irmãos, também aqueles que estão online, assistindo a gente, né, de casa. Hoje é dia 28 de janeiro, último domingo do mês de janeiro já foi embora. Né? Foi muito rápido e já está vindo o carnaval aí. Bom, toda quarta-feira a gente sugere que se faça um jejum do café da manhã em favor da nossa igreja. E a gente aproveita e coloca mais alguns pedidos, né, de oração. É claro que a gente entende que não há obrigatoriedade de todos fazerem esse jejum, mesmo porque algumas pessoas, por algum problema de saúde, né, não pode dispensar uma refeição a cada 3 horas. Né? E o jejum do café da manhã é só, então, uma sugestão. Essa semana eu não fiz do café da manhã, mas eu fiz do jantar, né? Então, e também eu nem fiquei falando para mim, essa semana eu vou fazer o jejum no jantar. E nem é para a gente fazer isso, né? Vou mostrar por quê. Se você quiser fazer outros horários, outro dia da semana, então fiquem à vontade, tá? Então, essa sugestão ele surgiu no almoço, né? Logo depois da pandemia, a gente saiu daqui, eu, a Esther, algumas pessoas, e fomos almoçar num restaurante aqui perto. E durante o almoço, né, a gente estava papeando ali e tal, falando sobre a nossa igreja, né, uma certa apatia, talvez por causa da pandemia, tanta gente indo embora, cadê o pessoal, né? Então, e outra coisa assim meio chata é que a gente ficava ouvindo do pessoal, mas será que a igreja vai fechar? Não vai fechar? Né? Que pergunta, né? Mas a gente ficava discutindo essas coisas, ouvindo essas coisas, né? E nós percebemos que durante essa conversa, né, que havia uma luta espiritual muito grande. A igreja está enfrentando essa luta espiritual muito forte. E da mesma forma como já enfrentou no passado, né? No passado da igreja enfrentamos lutas e com muita oração, jejum e oração, né? Graças a Deus a igreja saiu dessa fase ruim. Então, assim como aconteceu lá no passado, tem acontecido. E daí despertou na gente o desejo de jejuar e orar pela nossa igreja. Tá? Então, aí, a partir dali, a gente sugeriu para Comim, né? A gente, um dia, uma quarta-feira no café da manhã, a gente fazer o jejum e oração. Então, um dia desses, o Williams anunciou, né? Deu nos avisos sobre o jejum. Aí a Sônia, ela chegou e perguntou para mim, né? Mário, o que é jejum? Né? E eu dei uma enrolada ali nela, né? Por quê? Porque a gente estava indo lá para o restaurante almoçar. Então não estava naquele clima de jejum, né? Na verdade, eu estava querendo fazer o desjejum. Fazer o contrário do que é o jejum. Então, e ela também perguntou por que jejuar, né? Eu até tentei responder, né? Mas nem deu para responder direito. Eu achei muito interessante essa pergunta, muito interessante, porque nem todos conhecem o verdadeiro significado de fazer jejum. E eu queria ver aqui com vocês o que é o jejum, né? Para alguns, jejum é somente deixar de comer durante um determinado período, tá? É só isso? Não. Para outros pode ser uma espécie de um sacrifício que a gente faz para obter uma bênção, né? Para obter algo que você está precisando. Pode ser que seja isso o pensamento de algumas pessoas. Será que pode ser que seja para você se tornar mais religioso, mais santo? Para isso que serve o jejum?
Pode ser que seja para se abster por um tempo de algo que você gosta muito, né? Para conseguir alguma coisa de Deus. Então, para entender o que é jejum, a gente vai conhecer um pouquinho o que Jesus falou acerca do jejum, né? E por que ouvir o que Jesus fala a respeito do jejum? Porque Jesus é o nosso modelo, né? Jesus é a nossa autoridade, né? Hoje a gente aprendeu mais sobre Jesus, né? É interessante que a Regina falou também sobre jejum hoje, né? O tipo de jejum que eles fizeram. E só que Jesus é um modelo, sendo modelo, a gente deve imitá-lo. E Jesus jejuou, né? Não quer dizer que a gente vai fazer 40 dias de jejum, tá? Claro que quem quiser pode fazer, tá? Mas não precisa, né? No Sermão do Monte, lá em Mateus 6, vamos abrir Mateus 6, Jesus ele nos instrui a respeito do jejum. Mateus 6, de 16 a 18. Vamos abrir a Bíblia. Mateus 6. Vamos ver se eu consigo responder a pergunta da Sônia hoje. Diz assim a palavra: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, ouvir o Senhor Jesus nos instruindo a respeito do jejum, e que a gente possa fazer da forma correta, Senhor. Porque muitas vezes deixamos o nosso eu, o nosso ego se sobressair, deixamos, infelizmente, Senhor, nossa hipocrisia se sobressair. Então, ó Deus, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, nos oriente, Senhor, a fazer o verdadeiro jejum. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Então, no versículo 16 diz assim: quando jejuarem. Naquela época, o jejum era uma prática usual, né, entre os judeus. Não é um mandamento, mas havia um dia que foi instituído desde a lei de Moisés, que era o dia da expiação, né, que também foi conhecido como o dia do jejum. Isso a gente pode ver lá em Jeremias 36:6, dia do jejum. Se você pode até argumentar, mas não é porque os judeus jejuam que eu também vou jejuar, eu não sou judeu, né? Mas, se você pensa assim, você está certo. Você não é judeu, então você não tem razão de praticar o jejum, mas existe outro motivo para você praticar o jejum. Jesus disse assim: quando jejuarem, né? Então é algo que Jesus fazia e é algo que a gente, imitando Jesus, a gente deve fazer também, né? Então o jejum está associado à prática da verdadeira religião. Você sabe o significado da palavra religião? Religião. Religar, né? Religar. Deriva do latim religare, né? É religar, voltar a ligar. É muito provável que isso surgiu com Santo Agostinho, né? Ele que criou a palavra religião no sentido de ligar de novo Deus a um homem que se desligou de Deus, né? Que se afastou por causa do pecado, se afastou de Deus por causa do pecado. Então, religião é religar o homem a Deus, né? Então, esse termo, verdadeira religião,
traz muita discussão. Religião e futebol não se discute, né? Já ouvi isso uma vez. E traz tanta discussão porque cada um ele quer puxar a sardinha para uma religião, né? Uma ou outra religião. Ah, essa é verdadeira, essa daqui é a que leva a Deus de verdade, não sei o quê. Então, mas aqui não tem nada a ver, essa verdadeira religião não tem nada a ver com o ser evangélico, o ser espírita, o budista, hinduísta, islâmico, né, católico, umbanda e muitas outras religiões que a gente conhece de nome, né, ou de ter praticado, ou de ainda estar praticando, espero que não, né? Mas tem a ver com o contexto daquela época. A religião que era ensinada pelas autoridades religiosas, né, era ter, assim, as autoridades religiosas judaicas, né, ele deveria trazer justiça para o povo, essa religião, a verdadeira religião. Justiça para o povo e ele se apresentava através de 3 modos principais, que é dar esmola, orações e jejum. Interessante isso. Dar esmolas, orações e jejum. E Jesus fala exatamente sobre essas 3 coisas. Se a gente voltar nesse mesmo capítulo 6, nos versículos de 1 a 8, lá diz assim, no versículo 1, a partir do 1, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aí começa a falar sobre o dar esmolas. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E sobre a oração? No 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Novamente aqui a gente vê a palavra hipócrita. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Interessante, a gente ouviu aqui o hipócrita e o secreto, né? E o seu Pai vem em secreto e você vai receber a recompensa do Pai. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E voltando lá para o nosso texto, no versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois vocês mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então aqui eu queria destacar 3 pontos em comum, né? Quando Jesus falou a respeito de dar esmola, de orar e jejuar. E esses 3 pontos o que é? Não façam como os hipócritas. O segundo, façam em segredo para não serem vistos. E o terceiro, o Pai que vem em secreto o recompensará. Essas 3 coisas, 3 práticas, né? De dar esmola, de orar e jejuar. São as 3 práticas da verdadeira religião. Então, o sentido dessa palavra, primeiro, não façam hipócritas. Não façam como os hipócritas. O sentido dessa palavra hipócrita, no grego clássico, quer dizer ator, né?
era ator, né? De fato, o ator ele muda a sua aparência. Ele se reveste do personagem que está interpretando, né? Então, assim, eram as autoridades religiosas daquela época, as religiosas judaicas, né? Daquela época. E é a eles que Jesus estava se referindo como hipócritas. Aliás, eu tenho ouvido muito falar essa palavra, né, hipócrita, ultimamente, nessa época atual, né? A gente tem ouvido bastante sobre isso. Porque quando eles davam esmolas, por que hipócritas? Porque quando eles davam esmolas, e eles oravam e também jejuavam, eles queriam serem vistos pelos homens. E eles queriam atrair a atenção dos homens, né? E não estavam interessados no caráter religioso de dar esmola, de orar, de jejuar. Quando eles davam esmolas, para vocês terem uma ideia, eles iam para as ruas estreitas onde ficavam os pedintes, né? E o povo também ficava lá circulando, né? E eles ficavam exatamente nesses pontos para que todos vissem essa imagem deles dando esmola. E eles ficassem com a fama de ser uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa legal, um cara legal, gente fina, generosa, né? Então eles queriam que os outros tivessem essa imagem deles. Quando eles oravam, ficavam em pé nas ruas largas. Eles escolhiam até o horário. Era do rush naquela época, né? O pessoal saindo do trabalho, né? Eles estavam ou indo para o trabalho, né? Era a hora do rush naquela época. E eles escolhiam exatamente esse horário nessas ruas largas e movimentadas, né? E para começar a orar, e as pessoas começassem a admirar a performance deles em oração. É interessante, né? Como que é o ser humano. Então, e quando eles jejuavam, como é que era? Eles iam para a sinagoga, sujos, né? Não faziam a barba, chegava lá barbudo, né? Chegava com aquele ar melancólico, ai que fome, estou com fome, né? Chegava desse jeito lá na sinagoga, né? Para que fazer isso, né? Para que todo mundo visse e falar, esse cara está jejuando, né? Esse cara é religioso, esse cara é fiel, né? Então, e era isso que eles faziam. Mal sabia o povo que saindo daí eles iam farrear, né? Eles iam para as baladas deles ali. Participavam de festas. É interessante o que eu estava lendo assim, quando eu estava preparando, já estava preparando o devocional não, a pregação durante a semana, e o devocional de ontem, nesse Caminhada Diária, John Wesley, né? 366 reflexões inspiradas nos textos de John Wesley. O terceiro sermão de Wesley, ele fala sobre o cristianismo preguiçoso. Diz assim em Hebreus 2:1. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Mesmo entre os que têm se guardado, isentos das abominações mais grosseiras, quanta ira e orgulho, quanta preguiça e egoísmo, quanta moleza e efeminação, quanta luxúria e indulgência, quanta cobiça e ambição. É interessante, domingo passado a gente falou sobre cobiça e ambição. Quanta sede de louvor, quanto amor ao mundo, quanto receio do homem não lhes fazem no íntimo. Ao mesmo tempo, quão pouco há de verdadeira religião. Onde está o que ama a Deus ou ao próximo, na medida do mandamento que nos deu o Senhor? De um lado estão os que nem chegam a ter a forma da piedade, e de outro lado estão os que possuem apenas a forma. Ali são os sepulcros caiados e pintados, de modo que, em qualquer ato
onde quer que se forme algum ajuntamento de povo, temo que o público de nossas igrejas não faça exceção. Facilmente se pode perceber que uma parte estão os saduceus e de outra os fariseus, uns dando tão escassa importância à religião, como se não houvesse ressurreição, nem anjos, nem espírito, e os outros dela fazendo simples forma de vida, um jogo estúpido de cerimônias externas, sem verdadeira fé, nem amor de Deus, nem gozo no Espírito Santo. Inspiração de John Wesley. Isso que eles faziam, que os fariseus faziam, isso tem um nome, né, de querer aparecer, de mostrar uma imagem. E o nome disso é ostentação. Eu tenho ouvido também falar muito sobre ostentação esses dias. Jesus fala aqui nesse texto contra essa ostentação. Isso não ficou restrito aos fariseus naquela época, não. Tá? Essas exibições de ostentação acontecem até hoje. E acontecem até nas nossas igrejas. Né? Eu sou exemplo disso. Eu, Mário. Eu queria passar uma imagem, né, há muito tempo atrás. Quando eu estava no início da minha vida profissional, eu queria passar uma imagem de uma pessoa bondosa, né, uma pessoa generosa, um cara legal, bem-sucedido, que as pessoas pudessem admirar a minha performance profissional, né, ou mesmo na igreja, como líder da igreja, um cara religioso, né, mas eu não percebia o quanto que eu estava sendo hipócrita. Eu estava realmente sendo muito hipócrita. Eu buscava a glorificação dos homens para mim, pensando que dessa forma Deus também me aprovaria. Olha que besteira. Que besteira, quanta, né, ingenuidade. E eu não percebia essa minha hipocrisia. Graças a Deus, eu fui liberto, né, dessa hipocrisia. Só que isso ainda, por causa da nossa natureza, ainda permanece. E a gente precisa lutar com isso todos os dias, tá? Mas eu fui liberto disso não por mérito meu. Foi porque outras pessoas oravam por mim secretamente. Olha que interessante, né? Secretamente eles oravam e Deus recompensou a eles. Deus foi me mostrando quem eu era na realidade e eu, a cada vez que Deus me mostrava quem eu era, ficava envergonhado e eu me arrependia, né? E até eu perceber o quão limitado eu sou, quanto limitado eu era e eu sou. E quanto eu dependo do Espírito Santo para fazer tudo que eu faço hoje, né? Então essa luta contra a ostentação é uma luta diária nossa, né? Por causa do nosso ser, nossa natureza humana, tá? Lá no versículo 6, continuando, diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. A recompensa aqui é para os hipócritas, não é recompensa de Deus, tá? É um aplauso, admiração dos homens e do mundo, e também para animar a gente, coloca mais uma recompensa ali, além de aplauso, além de o mundo, né, além de aplaudir, além de aprovar, né, de admirar essas pessoas hipócritas, essas pessoas têm um lugar garantido no inferno, né? Essa é forte. Tem um lugar garantido no inferno, né? É interessante isso. Eles têm uma sala VIP só para eles, né? Lá no inferno. No versículo, em 1 João 2, 16 a 17, por que eu digo isso? Porque, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, acho que nós lemos esse versículo, hein?
domingo passado. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai. O mundo, mas vem do mundo. O mundo e a sua cobiça, eles passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E vamos continuar lá no capítulo 6, versículos 17 e 18, diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então a gente já viu, né, sobre Jesus falando sobre não faça como os hipócritas, né? E a segunda aqui agora, faça em secreto. Dar esmola em secreto. Orar em secreto. Jejuar em secreto. Arrumar o cabelo e lavar o rosto, interessante, naquela época era proibido no dia do jejum, né? Você tinha que dar uma aparência de tristeza. Tristeza porque você era um pecador. Tristeza por causa dos seus pecados, né? Então, naquela época, você tinha que mostrar isso, através da sua aparência. Então, você não podia lavar o rosto, nem pentear o cabelo, nem se ungir, né? Então, porque se ungir e lavar, né, arrumar o cabelo, lavar o rosto, era um símbolo de alegria, é símbolo de festa naquela época. Tá? Isso quer dizer, então, que o verdadeiro discípulo, ele pode jejuar, e até mais vezes que na quarta-feira, como nós sugerimos. Tá? Mas ele não deve ostentar, como diz esse versículo. Não parecer aos outros que você está jejuando. Assim como dar esmolas e orar em secreto. Tá? Então arrume o cabelo, né? Mas não tem que parecer para os outros que você está jejuando. Fazer aquela cara de fome, né? Hoje eu não comi nada. Né? Aparecia tinha um rapaz, né? Que morador de rua chegava lá no café e né? Vinha todo dia de manhã, Ricardo. E ele tinha no começo ele tinha aquela aparência, sabe, eu não comi nada, né? Ontem foi domingo, eu não comi nada, tal, não sei o quê, aquela cara de quem está com fome, né? E a gente sabia que ele estava em jejum. Então ele comia lá com a gente, né? Tomava um café com a gente, depois de participar do devocional. Mas com o tempo a aparência dele foi mudando. Ele já chegava mais, né? Com o rosto lavado, o cabelo cortado, né? E não tinha mais aquela aparência de quem estava passando fome, né? Era interessante isso. Então, isso acontece de verdade. É assim que a gente deve ser, né? Lavar o rosto, né? Arrumar o cabelo, se vestir bem, né? Tal. Não fazer como os outros faziam. Então, o jejum tem muito a ver com oração. Durante o jejum, de vez em quando, bate aquela fome. Quando vem aquela fome, a barriga começa a roncar, é a hora de você orar. A hora de você lembrar, opa, eu estou de jejum. E é nesse momento que você ora. Interessante, né? É um lembrete para você. Eu começo a orar. Lembrar daqueles pontos de oração, lembrar da nossa igreja, né? E toma uma aguinha ali, quando isso acontecer. Logo, logo, essa fome vai passar. Né? E a gente acaba esquecendo a fome. E volta para o que está fazendo, né? Então, jejuar não tem valor nenhum se você estiver praticando com o objetivo errado. Sabe? De mostrar que você é religioso. O mesmo vale para dar esmolas e a oração. Se a gente proceder dessa forma, em secreto, sem ostentação, então o nosso Pai vai nos recompensar. E aqui tem uma curiosidade, né? No Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra, entrar no quarto para orar, né?
fecha a porta, o quarto aqui, no grego significa depósito ou despensa. Quem é que imaginaria pegar um cara orando na despensa? Nunca que ia passar pela minha cabeça que alguém ia estar na despensa orando, né? Então eu queria deixar essa dica para vocês. Aqui na cozinha tem uma despensa. É um lugar apertadinho. Quem é que ia imaginar que ia encontrar alguém orando lá, né? Então, mas ninguém pensou que é um bom lugar para orar, mas assim, é um local secreto, onde ninguém vai te importunar, tá? Ninguém vai ver você orando. Então fica a dica, viu? Tem uma despensa aqui embaixo. Então, qual é a recompensa? O Pai o recompensará quando você faz tudo isso. Desde o final do ano passado, a gente estava orando pelo seu Miyagi. A gente percebia que ele estava ficando cansado, né? Ele ficava meio abatido, né? E era o coração que estava fraco. Daí ele colocou um marca-passo, né? E pelo relato das meninas, eu ainda só cumprimentei ele agora, ele já estava mais animadinho, né? Mas pelo relato das meninas, né? Disseram que agora ninguém segura o seu Miyagi, né? O coração dele está batendo forte, né? Então, aí, ó, tá vendo? Né? O coração dele está batendo forte, ele está mais animado, né? E disseram até que ele vai correr a São Silvestre. Glória a Deus, né? Então, a Esther, domingo passado, retrasado, ela teve, sábado, ela teve diverticulite, uma crise muito forte. E isso não foi na segunda semana desse mês, né? E ela não tinha condições de ficar de pé. Então, mas é só por milagre que ela veio aqui, ela pregou, ela ministrou a ceia, né? Ainda almoçou, né, aqui com o pessoal e, né, a gente foi embora. Aí chegou em casa, aí ela caiu de cama e ficou lá até quarta-feira. Na quinta deu uma aparecida no café, na sexta já estava normal, né? Mas o que eu queria dizer com isso? Que saúde física, ela é necessária para nos animar, né? Porque a Esther, logo depois que, na sexta-feira, como estava normal, ela já começou a cuidar das plantas lá e substituir as plantas da cafeteria, né? Ela foi visitar, nós fomos visitar 2 museus, né? Então, agora segura a mulher, né? Vai ser difícil. Então, a saúde física, ela anima o corpo, né? E quando a gente faz aquilo que Deus, Ele aprova, a gente pode experimentar desde já a saúde espiritual, para nos animar, né? Animar a fazer o quê? Os atos de justiça, o dar esmolas, não precisa ser dar esmola, dar dinheiro, não, essas coisas, pode ser dar marmita também, né? Mas atender a necessidade de quem você percebeu que está passando por necessidade. Pode ser, e animar para orar, animar para jejuar. Praticar a verdadeira religião, né? Então isso é uma grande recompensa. Em Efésios 1:3, a gente lê lá que Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já tem essa bênção para nós, essa recompensa para nós, né? Então a gente pode experimentar essa proximidade maior com Deus, né, quando a gente jejua. Podemos experimentar como que Deus responde àqueles que oram em jejum e atendem aos necessitados, né? Isso secretamente, tá? Como Jesus nos instruiu aqui. Quer uma recompensa maior que essa? Ou você prefere os aplausos, né, e admiração dos homens e do mundo? Queria concluir deixando 2 versículos de um profeta que
ele trouxe uma mensagem de arrependimento ao povo de Judá. Naquela época, o povo de Judá ele sofria de apatia espiritual, né? O pessoal desanimado, né? Onde que está Deus, né? O que acontece, né, nesse lugar, né? Ele encorajou o povo a voltar para Deus e reconhecer que essa apatia deles era resultado da desobediência contínua do povo, desobediência a Deus. Está lá em Joel 2:13, 12 a 13. Diz a palavra: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Porque quando você rasga o coração, é o secreto. Quando você rasga as vestes, é para você aparecer. Então rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a gente não precisa ir muito longe, Deus, para poder entender o que o Senhor quer para a nossa igreja. Já está aqui na Tua Palavra, tão próximo de nós, tão ao nosso alcance. E o Senhor sempre nos ensina através da Palavra. Senhor Deus, obrigado porque pudemos entender o verdadeiro jejum e também o que é a oração, a verdadeira oração, e o que é dar esmolas, que tudo isso faz parte da verdadeira religião. Ó Deus, que possamos, ao praticarmos o jejum, lembrarmos dessas palavras, Pai, que seja em secreto, que seja por motivos corretos, que seja somente para agradar a Ti, Senhor, e não para mostrar aos homens e ao mundo. Ó Deus, que a gente saiba vigiar todos os dias, para que a gente evite a ostentação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Acompanha-nos durante essa semana e abençoa esta igreja, Senhor, que através da oração e jejum da Tua igreja, Pai, todo o mundo espiritual começa a se mover, ó Deus, e fortalecer, trazer saúde espiritual a esta igreja, Senhor, e possa, Senhor Deus, caminhar contigo para fazer a diferença neste lugar. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.